Acho que deu, estamos ao vivo. Boa tarde a todos. Meu nome é Renato Amado, sou o presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Terceira Região. Estamos fazendo a nossa terceira live, nosso ciclo de estudos que nós começamos depois da suspensão das atividades presenciais. Queria agradecer novamente, aí, como sempre, o apoio do nosso funcionário João Rosa, que acaba resolvendo todos os problemas aqui para a consecução aqui das nossas lives. Agradecer também o Léo Tibo, nosso diretor cultural, pela disponibilidade de sempre, a ajuda de sempre para a gente também disponibilizar para os associados todos os eventos que a gente está fazendo virtualmente. E um agradecimento especial aqui ao colega Paulo, juiz do TJ de São Paulo, que aceitou prontamente o convite quando eu o convidei para participar desse evento, e já adiantar também para o Paulo que foi uma demanda de alguns associados, e quando eu falei do nome dele, todos gostaram muito, porque o Paulo já é conhecido também por ter muito conhecimento nessa área de aplicação e de investimentos. Não vou me alongar mais não, a gente demorou um pouquinho para entrar por causa de problema de conexão, mas está tudo resolvido. Já vou passar a palavra para o Léo Tibo, para ele dar início ao evento. Bom, um abraço a todos e até mais tarde. Saudações a todos e todas que nos assistem. Os meus agradecimentos na linha do Renato, primeiro vai para ele, né, o nosso presidente, ao João, a Escola Judicial também do TRT3 está certificando essa palestra. Eu vou fazer uma breve apresentação do Dr. Paulo, porque o currículo realmente é muito grande. Então vou fazer uma pequena síntese aqui, mas ele já é muito conhecido de todos, né? O Dr. Paulo Alexandre Aires de Camargo é juiz de direito da primeira vara civil de Jacareí, do Tribunal de Justiça de São Paulo, bacharel em Direito pela USP, especialista em Finanças, Investimentos e Banking pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e diretor de Planejamento Financeiro para magistrados da AMB. Ministrou inúmeros cursos sobre o tema, de modo que, Dr. Paulo, é uma honra tê-lo conosco. E daqui a pouco lhe passo a palavra. Antes eu vou apenas dar algumas informações importantes para aqueles que estão nos assistindo sobre o certificado. Nós estamos com convênio com a Escola Judicial TRT da Terceira Região. Nós estamos certificando apenas para os associados, né? Nós estamos com as atividades presenciais suspensas e isso interfere. E o modelo é o mesmo das outras lives. Vocês vão receber, os associados vão receber por e-mail, por mensagem de WhatsApp, um link que vai dar acesso a um formulário, é só preencher com algumas perguntas que tem lá, e então vocês vão ter acesso ao certificado, certo? Já passando para o tema e o formato... Léo, pois não? Léo, só interromper, essa palestra a gente não fez o convênio. Perdão, só as Renato. duas anteriores, porque essa não está relacionada ao tema jurídico. Entendi. Então a gente não fez convênio com a Escola Judicial, mas tudo isso que você falou aí serve para as outras duas lives que a gente fez anteriormente. Tá ótimo, obrigado, perdão então. Então, sobre o tema e o formato, nós selecionamos os temas conforme a demanda dos associados, e esse é um tema muito debatido entre os colegas. O formato escolhido hoje vai ser de exposição, com até 1 hora de duração, e nós vamos escolher algumas perguntas que quem estiver assistindo postar no YouTube, repassá-las ao final, ou até mesmo durante a palestra, né, conforme a pertinência com o que estiver sendo falado no momento, e o Dr. Paulo vai responder. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Dr. Paulo. Fique à vontade, Dr. Paulo. Estava abrindo o microfone. Boa tarde a todos. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Léo. João, que nos acolhe aqui também. E a todos que estão nos assistindo, é um prazer estar aqui com vocês, né? De casa, mas em Minas Gerais, com os colegas trabalhistas, é sempre uma honra estar com vocês. Já conheço alguns dos grupos que a gente tem aí no WhatsApp, grupo de colegas juízes que gostam do tema, e agradeço imensamente o convite, não só o convite, mas até o meu nome, né, de ter sido cogitado o meu nome, não de outros colegas aí que sabem tanto quanto eu, ou até mais.
De qualquer forma, acho que até pelo horário, vamos começar, né? Não sei se o Léo e o Renato têm mais alguma coisa a acrescentar, mas senão a gente já começa e já passa para o tema que realmente interessa, acho que a todo mundo. As perguntas forem feitas, o Léo acho que vai acompanhar e me passa, né? E a gente responde ou na hora ou depois, mas o Léo vai controlar isso daí. E assim que der, a gente vai respondendo tudo que aparecer pela frente. Então, mais uma vez, pelo menos, de início, eu agradeço vocês. Deixa eu arrumar o computador. Agradeço pela presença, né? A presença virtual, mas enfim, está aqui com a gente. E hoje o que nós vamos falar né, o que a pandemia trouxe para a gente, tudo que modificou na nossa vida, também modificou a nossa forma de investir. O Brasil sempre teve um histórico de juros altos, né? Nós, diferentemente de grande parte dos países, sempre tivemos juros altos. Durante muitos anos, tivemos os juros mais altos do mundo e tínhamos a facilidade de investir com baixíssimo risco na renda fixa, né? E ter rentabilidades superiores aí ao que outros países entregavam. E essa situação vem mudando já há bastante tempo, né? Cada vez melhorando, e nós chegamos num nível agora, de pandemia, um nível extremo, em que temos juros de 2,25% ao ano, uma taxa Selic, o CDI um pouco abaixo disso, né, 2,15% aproximadamente, com uma inflação que agora está em torno de 1,8% nos últimos 12 meses, mas enfim, é algo entre 1,6% e 2% é o que a gente espera aí até o final do ano. Então, nós temos uma inflação que está praticamente comendo a rentabilidade toda, e se nós colocarmos, né, se a gente ainda descontar o imposto de renda, que incide sobre os nossos ganhos, a gente, investindo na renda fixa, a gente vai ter rentabilidade muito baixa, se não até negativa, dependendo do produto que a gente investir. Isso nos obriga, de certa forma, a mudar a nossa forma de investir, a nossa forma de pensar em investimentos. Aquela ideia de que a renda fixa era algo que nos dava tranquilidade e rentabilidade ao mesmo tempo, é algo que não existe em qualquer lugar do mundo, né? A gente não tem liquidez, rentabilidade e segurança juntos em lugar nenhum. E aqui no Brasil a gente tinha, apesar de Brasil ter um risco muito mais elevado, por exemplo, se investir nos Estados Unidos, Europa, Japão, enfim. Mas dentro do Brasil, a gente considerando que nós estamos dentro do Brasil e que o risco Brasil incide em renda variável, renda fixa ou qualquer outro investimento aqui dentro, esse risco é uniforme para todos. Então, o que nos sobra era, né, liquidez, a gente ter o dinheiro a qualquer momento, que investia em produtos básicos e tinha rentabilidade elevada com liquidez diária, a gente conseguia ter esse dinheiro a qualquer momento, rentabilidades elevadíssimas, considerando o padrão do resto do mundo, né, e com risco baixo, porque a gente estava na renda fixa. Isso, mudou, aliás, a gente tem que mudar, porque a situação mudou e a gente não consegue agora ter os mesmos rendimentos. E muita gente ainda me questiona, né, desde que eu assumi ali a diretoria, mas já nos grupos, sempre que eu convidava alguém para entrar no grupo, que a gente fala sobre investimentos, uma das respostas muito comuns de quem não queria entrar era, mas eu não tenho dinheiro para investir. Mas como é que eu vou investir se eu não tenho dinheiro? Primeiro eu preciso pagar minhas dívidas, depois eu vou investir. E aí é que começa o grande problema, né, das pessoas acharem que não tem dinheiro para investir, quando na verdade deveria ser o contrário. A gente criar uma cultura de investimento, né, ainda que seja com valor baixo, mas algo que seja recorrente. Então, todo mês, se a gente conseguir guardar alguma coisinha, vamos supor que a gente guarde R$100 por mês, no final do ano a gente vai ter R$1.200. Né, se considerar o 13º, R$1.300 fora o rendimento. Então, a gente tem que mudar um pouco essa ideia de que primeiro eu vou pagar minhas dívidas e depois vou investir. Claro que eu não quero que ninguém deixe de pagar dívidas, né, mas é preciso que haja, desculpe, é preciso que haja uma organização dentro de casa, tá, para que vocês consigam investir e pagar as dívidas. Isso implica muitas vezes em mudança de comportamento, mudança
de padrão de vida, porque nós assumimos um padrão de vida que hoje nós não conseguimos mais manter, por força não só da falta de reajustes, né, na nossa carreira, como ainda a inflação subindo, e não podemos ignorar as reduções de salário que nós tivemos, reduções do salário líquido, decorrente aí da questão do imposto de renda, incidindo sobre aquele valor que recebíamos, né, de auxílio de moradia, que deixamos de receber, e agora com o aumento das alíquotas da Previdência, né, para quem não está no regime geral da Previdência Social, mas em regime próprio, tivemos também aumento da alíquota. Vocês, federais, tiveram a opção, né, de fazer fugiu o nome, gente, a migração. Nós, estaduais em São Paulo, não tivemos, e a maior parte, acho que dos estaduais ainda não, talvez um estado ou outro tenha permitido. Sei que alguns permitiram, mas sem contrapartida, sem benefício especial, então muita gente ainda está, né, nesse regime, e agora pagando mais, uma alíquota maior de previdência, né, previdência oficial, a gente está tendo novamente uma redução do salário líquido. Então, nós temos que mudar o nosso padrão, nós temos que mudar o nosso perfil, para que as nossas despesas caibam no nosso orçamento e, ainda assim, de preferência, conseguir investir alguma coisa, dando preferência ao investimento, né? O ideal é que a gente se pague primeiro. Então, recebemos o nosso salário, a gente separe um tanto para a gente investir, investe, e com o resto que a gente tem que adequar as nossas despesas, e não o contrário. E para a gente investir, a gente precisa de pouco, a gente não precisa de muito. Principalmente quando a gente tem muito tempo pela frente. E quando a gente pensa nessa questão, muita gente dizendo, eu não tenho dinheiro para investir, se a gente começar com pouco, se a gente tiver muito tempo pela frente, nós vamos transformar esse pouco em muito ao longo do tempo. Acontece que esse pouco, hoje, ao longo do tempo, não vai se tornar muita coisa, exatamente porque, com juros tão baixos e inflação, nós só vamos conseguir realmente aumentar o nosso capital se nós tivermos condições de buscar rentabilidade melhor do que o que a renda fixa oferece hoje. Também não digo para que não tenhamos renda fixa. A renda fixa é um porto seguro, né, numa crise como essa que tivemos, que estamos tendo ainda, né, mas em março a bolsa chegou a cair 47%, a renda fixa que nos segura um pouco, né, que nos dá um pouco de tranquilidade para passar por esse momento de pandemia com um pouco mais conseguindo dormir, colocar a cabeça no travesseiro e saber que tudo aquilo pode passar, né, e não ver a totalidade dos nossos investimentos cair em 47%, mas somente aquela parte de renda variável ter caído e a renda fixa ter se mantido ali. Na maior parte, teve alguma coisa de renda fixa também sofreu, né, mas sofre muito menos e o retorno também vem alguma hora. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, né, o que é investir efetivamente? Investir é a gente se privar de prazeres imediatos, prazeres passageiros e caros, para, em um determinado momento, termos prazeres definitivos e mais baratos. E a gente ganhar com isso. Ao invés de nós pagarmos juros para os bancos, a gente receber os juros dos bancos. Tá? E da mesma forma que nós, quando temos um empréstimo, pagamos juros compostos, os bancos nos pagam juros compostos quando nós investimos. E o poder dos juros compostos é imenso, principalmente quem trabalha, estou falando para um público que trabalha principalmente, né, na Justiça do Trabalho, mas para quem trabalha em vara civil, como eu, a gente vê nos processos de bancos, de cobranças de créditos bancários, o estrago, né, no valor da dívida que os juros compostos causam. E da mesma forma que eles nos causam esse estrago, nós também podemos nos beneficiar dele. E aí, eu quero mostrar para vocês, e eu vou passar alguns slides aqui, o quanto, depois eu mostro em números mais precisos, o quanto nós conseguimos ganhar a mais se nós diversificarmos, se a gente conseguir assumir um pouco mais de risco. Só um segundinho, vou
Vou colocar a tela aqui para vocês. Ok. Eu fiz, eu estou usando como parâmetro, só para vocês terem ideia, uma inflação, eu estou usando parâmetros atuais, tá? Taxa Selic de 2,25% e uma inflação prevista no relatório Focus, que o relatório Focus é uma pesquisa que é feita com vários operadores do mercado financeiro sobre as expectativas que eles têm para a inflação, para juros, para câmbio, enfim, para o final de 2020, 2021, 2022, 2023. Então, eu estou usando esses parâmetros que constam no relatório Focus. Tá? Hoje a Selic é de 2,25%, o CDI, como eu disse, é um pouquinho abaixo, dá uns 2,15%, e só para quem não sabe, tá, o que é exatamente o CDI? O CDI é a taxa de juros cobrada nos empréstimos que um banco faz para o outro. Tá? Então, eles precisam acertar a contabilidade interna do lado do banco, então, em um determinado dia, eles vão lá e emprestam de outro banco que sobrou naquele dia, sobrou dinheiro, eles emprestam, pagam uma remuneração, que é o CDI, que é um pouco abaixo da Selic, né, e no dia seguinte eles devolvem, e essa taxa do CDI, ou da Selic, é uma taxa diária, mas anualizada, né, hoje está em a Selic em 2,25%, e o CDI fica um pouco abaixo, eu sempre uso como para padronizar, 0,1% abaixo da Selic. Então, quando a gente fala em CDI, é um pouquinho menos do que a Selic. Então, quando a gente investe, né, se formos investir em algo que pague 100% do CDI, hoje a gente pode considerar que está pagando em torno de 2,15%, tá, ao ano, lembrando que essa rentabilidade é ao ano. E aí eu fiz, eu mostro esse primeiro gráfico para vocês, porque muitos de nós temos, né, aquela experiência de investir através de bancos, principalmente os grandes bancos comerciais, 5 em especial, né, aqui no Brasil, e raramente a gente consegue produtos muito bons lá. Infelizmente, é assim, né, os bancos têm os seus clientes, têm os clientes cativos, então eles sabem que eles podem oferecer taxas menores, que os clientes vão investir através deles, ou por terem medo de sair dos bancos grandes, de ir para corretoras, mas principalmente por causa disso, ou pela facilidade, enfim, ou até por desconhecimento dos clientes dos bancos de que podem investir e ganhar alguma outra coisa através de outros investimentos. Então, com esses parâmetros de 2,15%, tá, ao ano no CDI, e a poupança rendendo 70% da Selic ao ano, que essa é a rentabilidade da poupança quando a Selic está abaixo de 8,5%, como é o caso agora, nós temos um gráfico como esse, tá? E aqui, só para vocês terem uma ideia também de parâmetros, eu estou considerando um investimento inicial de R$10.000, tá? E essa rentabilidade ao longo dos anos de 35 anos. Então, estou falando aqui em 35 anos, aqui se repete 35, tá? Mas é só porque eu precisava colocar um período a mais por conta dessa queda. O que é essa queda? É o desconto do imposto de renda no final do período, tá? Que um investimento, um CDB, por exemplo, vai ter imposto de renda, vai ter a cobrança de imposto de renda, a caderneta de poupança não tem. Então, a vantagem, no caso desse, é essa pequenininha aqui. Bruto, né, a vantagem seria aqui do topo de um até o topo do outro. Mas aqui no finalzinho é que a gente vê a vantagem líquida, aquilo que realmente sobra para a gente no final. E nós temos esse gráfico aqui já mostrando que o CDI mesmo, 85% do CDI mesmo, com o desconto do imposto de renda, vai nos dar mais do que a caderneta de poupança. Tá? E isso nós estamos falando de 85% do CDI, que é um produto muito oferecido por vários bancos comerciais. Tá? Então, acredito que das pessoas que estão assistindo, talvez pelo menos um ou outro aqui tenha um CDI, tenha um CDB que pague 85% do CDI. Tá? Quem está com dinheiro na poupança, saiba que pode ganhar mais do que a poupança em qualquer outro produto, principalmente no longo prazo, né, quando a alíquota do imposto de renda é reduzida para 15% a partir de 2 anos. Esse é um primeiro dado, tá? Esses R$10.000, então, se transformam em algo próximo de R$18.000 bruto e no líquido em torno de R$17.000. Isso sem a gente colocar mais nada de dinheiro
nesses 35 anos. Tá? E fizemos um investimento de R$10 mil, depois de 35 anos, nós vamos ter ali em torno de 18 mil, 17, aliás, de 17 mil reais, sem que a gente faça mais nada, tá? Eu estou usando esses 35 anos, depois a gente vai falar de prazos mais curtos também, né, para quem precisa disso, ou para quem não tem 35 anos pela frente. Mas eu vou mostrar agora um outro gráfico, tá? Eu acrescento um outro elemento aqui, que é a gente investir através do Tesouro Selic. Tá? Direto tem, para quem não conhece, o Tesouro Direto é uma plataforma do governo federal que a gente consegue investir, comprar títulos públicos, mas para investir no Tesouro Direto a gente consegue investir através de qualquer banco ou corretora. Tá? Não precisa nem sair do seu banco, porque hoje em dia os bancos também não cobram taxas de custódia para o Tesouro Selic, aliás, para o Tesouro Direto, então, pelo próprio banco, vocês podem investir e incide o imposto de renda, mas vocês veem que a diferença aqui, ele vai pagar a Selic, né? Eu desconto aqui já uma taxa de 0,25% que é cobrada pela B3, a B3 é a Bolsa de Valores, pela custódia dos títulos, então, na verdade, dá uma rentabilidade de 2% ao ano. E mesmo assim, né, a gente vê que ele já dá um ganho maior do que a poupança, do que aqueles 85% do CDI, e aqui, nesse caso, chega a 19 mil reais já líquido de imposto de renda. Então, estou considerando líquido, tá? Se a gente for considerar o bruto, ele bate aqui nos 20 mil reais depois de 35 anos, sem nenhum outro aporte durante esse período todo de 35 anos. Acrescento mais um elemento, tá? Um CDB, por exemplo, que pague 100% do CDI, que, como eu disse, são aqueles 2,15% hoje. Por que ele paga mais do que a Selic, se a Selic é maior do que o CDI? Porque no Tesouro Selic tem a cobrança daquele 0,25% de taxa de custódia. Então, enquanto o Tesouro Selic hoje paga líquido dessa taxa, né, 2%, e ainda tem que descontar imposto de renda, o CDB não tem essa taxa. Então, se a gente conseguir um CDB que pague 100% do CDI, nós vamos ganhar mais do que qualquer outro. E hoje em dia é muito comum a gente conseguir, fora dos bancos comerciais, títulos que nos paguem 100% do CDI com liquidez. Então, mesmo para quem precisa de liquidez, né, para usar na reserva de emergência, é fácil achar títulos que paguem 100% do CDI com liquidez e até mais. Tá? A gente consegue 103, 104, algumas plataformas nos oferecem com liquidez diária. Então, para a nossa reserva de emergência, esqueçam poupança, esqueçam CDB de 85% do CDI, porque a gente consegue coisas melhores. Basta que nós tenhamos coragem, né, para quem não teve ainda, de sair dos bancos, e na verdade não precisa ter coragem, não precisa ter medo, exatamente porque os títulos não ficam nas corretoras, esses títulos são custodiados por órgãos enfim, que fazem a custódia. Se a corretora quebrar, o nosso título está lá registrado no nosso CPF, não precisamos ter medo disso. Vamos acrescentar, então, mais um elemento, e aí saindo do CDI, eu estou fazendo aqui algo com uma rentabilidade de 5% ao ano. Tá? Então, com 100% do CDI, a gente tem 2,15%, e para a gente conseguir hoje, nas nossas condições atuais econômicas, para a gente conseguir 5%, nós temos que buscar um pouquinho mais de risco. Agora, para conseguir 5%, nós não precisamos assumir tanto risco assim. Vejam a diferença que já dá, tá? Só por termos buscado um pouquinho de risco e aumentado a nossa rentabilidade anual para 5% ao ano. Tá? Com o imposto de renda ali no final, isso já passa para 49 mil reais, ao invés daqueles 19 mil que a gente estava brigando lá em cima, isso já líquido de imposto de renda. Tá? E vocês estão vendo essa linha azul aqui, né, que se destaca em relação às três de baixo. Eu acrescento mais um elemento. Vocês verão que aquela linha azul é essa que está aqui embaixo. Enquanto nós acrescentamos uma linha que muda de 5% para 10% ao ano a rentabilidade. E a gente passa daqueles, quanto que eu falei? 49 mil reais na linha azul, ou daqueles 19 mil reais no 100% do CDI, para uma rentabilidade líquida de 240 mil reais, quando a gente assume um pouquinho mais de risco e consegue rentabilizar nossa carteira
com uma média de 10% ao ano. Muitos talvez me questionem, mas a gente consegue 10% ao ano fácil, né? E, por exemplo, não é uma época de crise, talvez a nossa rentabilidade seja negativa, sim. Acontece que ao longo do tempo, se a gente considerar 35 anos, que é o exemplo que eu estou usando, esses ativos de maior risco, sejam fundos de investimento, multimercados, fundos de investimento de ações, ou mesmo investir em ações, fundos imobiliários, enfim, ao longo do tempo, essas crises, essas rentabilidades negativas são compensadas. Eu estou lendo aqui que o som está falhando. Queria o João, se puder me dar um feedback aqui, como é que está. Algumas pessoas comentaram que o som está falhando. Eu vou continuar, mas enfim, qualquer coisa continue me avisando e João, Renato, podem entrar e só para me dar esse feedback, tá bom? Desde que a gente assuma um pouquinho mais de risco, a gente consegue rentabilizar a nossa carteira melhor, mesmo passando por crises, porque o longo prazo nos faz ter rentabilidades mais elevadas em alguns períodos, que nos permitem compensar aquelas perdas anteriores. E não é tão difícil a gente conseguir 10% ao ano se nós estivermos dispostos a correr mais risco. E quando que a gente está disposto a correr mais risco? Quando a gente não precisa desse dinheiro, né? De imediato. Vou precisar, se é um dinheiro que eu quero investir para aposentadoria, eu hoje tenho 44 anos, se eu for me aposentar com 65, eu tenho mais 20 anos e meio pela frente. 20 anos e meio pela frente é um bom tempo. Se eu não preciso desse dinheiro agora, eu posso deixá-lo rendendo, posso passar por crises como essa que nós tivemos, que eu sei que daqui 20 anos, se eu tiver um acompanhamento claro da minha carteira, não precisa ser um acompanhamento diário, mas enfim, saber aonde estou investindo, para saber se realmente faz sentido continuar investindo em um determinado ativo ou não. Essa rentabilidade de 10% ao ano não é algo tão complicado de se buscar. E dá uma diferença imensa, vocês conseguem ver aí. Isso tudo, lembrando, sem que a gente faça nenhum aporte durante todo esse período de 35 anos. E aí eu mostro para vocês um outro gráfico, tá? Comparando 100% do CDI, que é essa linha azul, com uma rentabilidade de 7% ao ano. Então, eu reduzi, tá, aqueles 10% para 7% ao ano, mas conseguindo fazer aportes anuais, não estou falando mensais, anuais, de 12 mil reais, por exemplo. Então, seriam aportes de R$1.000, e claro, tem gente que não vai conseguir aportar R$1.000, tem gente que vai conseguir aportar até mais do que R$1.000 por mês, tá? Isso, é claro que o ajuste vai das despesas de cada um, vai ter períodos em que nós vamos ter muitas despesas com filhos, com casas, com a nossa atividade, mas outros períodos em que, né, nossos filhos, ou para quem não tem filhos, mas os filhos saem de casa, arrumam o seu trabalho e, enfim, seguem sua vida, e a gente consegue guardar mais, uma coisa compensa a outra. Deixa eu só ler aqui o feedback que estão me dando. Paulo, a gente está achando que pode ser algum problema no seu fone aí. Será que se você tentar sair e voltar sem o fone que você está usando, usar só o áudio do notebook, talvez melhore o som? Acho que o áudio, então, se eu usar o áudio do notebook, ele vai dar retorno no som. Eu vou sair e entrar de novo para ver se melhora. Vocês me dão esse retorno. Tá, pode entrar pelo mesmo link lá. Tá legal. Tá, enquanto isso, eu estou anotando aqui as perguntas. Já vi a pergunta do Geraldo, da Ângela. Eu vou... Teve um outro colega perguntou aqui também, Léo. E só informar também, aproveitar que o Paulo saiu por enquanto, depois da transmissão aqui da live, a gente vai rodar um boletim pela Matra, e o Paulo autorizou, ele me enviou aqui um boletim que ele colocou na MB sobre planejamento financeiro. Aí eu vou rodar também para os colegas, Paulo, já aquele documento que você compartilhou comigo. Tá. Como é que tá o áudio agora, hein? Mesma coisa? Parece que tá do mesmo jeito. Tá dando Posso até tirar aqui Tirei o som.
só com o som do microfone, mas provavelmente vocês vão ouvir algum retorno. Melhorou ou não? Como é que tá? Não, tá do mesmo jeito, parece que é um problema do microfone. Só na hora que você fala que dá um eco. Eu aqui não estou ouvindo vocês agora porque eu tirei o... escrevam no chat, por favor. Tá igual. Eu, sinceramente, não sei mais o que poderia ser feito aqui. Paulo, vamos continuar então. Um colega aqui falou que acha que dá para continuar. Às vezes ela dá uma travada o seu áudio, mas eu estou conseguindo entender, assim. Porque às vezes dá uma travada e seu som diminui também. E a gente pode usar as perguntas ao final para quem tiver perdido alguma coisa esclarecer, né? Sim. Tá. E aí eu acho que o prejuízo vai ser... Tá, é uma pena que esteja acontecendo isso, mas vamos tocar. Mas acontece, Beleza. não tem problema. Tá dando. É normal, vamos lá. Tá, joia. Então, vou só exibir aqui a tela novamente, onde eu parei. Então tá, temos aqui uma rentabilidade de 7% ao ano, mais os aportes anuais de R$12 mil. Tá, isso nos permite chegar e bater na casa de R$2 milhões depois dos 35 anos, um rendimento, uma rentabilidade bruta, né, e no líquido superaria aí 1.700.000, daria 1.750.000 mais ou menos. Tá? O que eu quero dizer com isso? Nós podemos, tá, ao longo do tempo, conseguir, a gente consegue chegar na nossa aposentadoria com valores substancialmente mais elevados do que a gente chegaria se estivéssemos no CDI, por exemplo, principalmente se a gente tiver aportes iniciais maiores, se a gente conseguir, mas ok, se não conseguir também, a gente vai chegar num destino que nos leve a um valor elevado ao final. E nesse meio tempo, o que nós vamos fazer é exatamente receber os juros, ao invés de pagar juros de financiamento, nós vamos receber os juros que as instituições nos pagarão. Eu vi uma pergunta rapidinho aqui, aonde que a gente consegue CDB com 100% do CDI? Fora dos bancos comerciais. Praticamente, se formos em qualquer corretora, a gente consegue CDB com 100% do CDI, banco de investimento. Isso nós temos acesso com facilidade. E aí eu vou mostrar para vocês também. E isso eu estou falando ainda só de renda fixa, tá? Eu vou mostrar uma tela de uma corretora, por exemplo, como que eles oferecem para a gente esses produtos. Se estivermos precisando, né? Se não estivermos precisando do dinheiro, se a destinação do nosso dinheiro, por exemplo, for 10 anos, 20 anos, 30 anos, e a gente estiver separando esse dinheiro exatamente para usá-lo lá na frente, nós temos a opção de investir em produtos que não tenham liquidez, mas tenham um determinado vencimento, em que esse dinheiro entrará novamente na nossa conta. E quando nós não temos liquidez, a gente consegue uma rentabilidade melhor. Então, só para vocês terem uma ideia, tá? Aqui nós temos alguns títulos, né, de renda fixa ainda, estamos falando em LCI, em CDBs, com vencimentos para 2023, 2021, 2022, ou até mais longos, 2027, por exemplo, que nos pagam, tá, se a gente for aqui nos primeiros, 113% do CDI, 112%, e alguns vão pagar menos, então, assim, esses são aqueles que a gente não deve entrar de jeito nenhum, porque a gente consegue com facilidade 100% do CDI. Esses são os indexados ao CDI, tem os pré-fixados também, tá?
Lembrando que LCIs, por exemplo, 112% do CDI em uma LCI, né, é muito mais do que em um CDB, porque a LCI é isenta de imposto de renda. Então, quando a gente volta naqueles gráficos, né, essa queda que tem no final, que é exatamente do imposto, do desconto do imposto de renda, nós não temos em LCIs e LCAs, tá? A rentabilidade final e a rentabilidade, aliás, a rentabilidade líquida é a mesma, seria a rentabilidade bruta. CDBs já incidem imposto de renda. Mas se a gente entra numa plataforma de uma corretora, geralmente é isso que nós vamos encontrar. A data do vencimento, quando que nós teremos liquidez, então aqui nenhum deles é com liquidez diária, tá? Todos lá só no vencimento que nós teremos o recebimento. Existe uma tabela de rating, que é a avaliação da instituição financeira, e aqui não é a corretora, tá? Porque a corretora é só uma plataforma, um supermercado que a gente vai lá e vê no que a gente quer investir. Então, por exemplo, quanto mais As tiverem, é melhor. A letra A é melhor. Então, tem os AAA, são as melhores avaliações, né? São os que têm AAA, são as instituições mais bem avaliadas. Mas instituições com 2 As, por exemplo, são muito bem avaliadas também. Aí nós conseguimos rentabilidades boas em LCIs, por exemplo, a 106% até 113%, com uma avaliação boa da instituição financeira, nesse caso, o BTG. Tá? Temos aqui instituições que já não são mais tão seguras como o BTG, e por isso eles oferecem taxas maiores, né? Se bem que aqui o BTG, mesmo com um rating melhor, está pagando mais. E o valor é a aplicação mínima de investimento, tá? Que é o quê? R$1.000 na maior parte desses casos. Ou seja, a gente não precisa ter muito dinheiro para investir, ao contrário do que muita gente acha. E eu estou falando de R$1.000, muita gente talvez pense, olha, mas eu não tenho nem R$1.000 para investir mensalmente. E, aliás, também não precisa ser mensalmente. Se você tiver R$500, você junta 2 meses e investe em algo desse tipo. Ou então, e assim, só para mostrar para vocês também, outros, antes de falar o que eu ia falar, alguns títulos ainda um pouco mais arriscados, que são, por exemplo, debêntures, certificados de recebíveis imobiliários, também avaliados ou não. Então, aqui nós temos alguns AAAs, né? A Sabesp, por exemplo, a Multiplan, aqui está Multiplan, mas deve ser a Multiplan, que é uma empresa de shopping centers. Sabesp é a empresa de saneamento básico daqui do estado de São Paulo. A Copasa, com 2 As, né, mas é a empresa de saneamento básico aí de Minas Gerais, vocês conhecem melhor do que eu, que pagam IPCA, ou seja, tem a proteção da inflação, qualquer que seja a inflação, mais 2,45% ao ano, ou seja, já é líquido de inflação. Tá? Isso aqui são juros reais. Ao invés de receber 2,15% no CDI, 100% do CDI, e ainda ter essa rentabilidade comida pela inflação, aqui não. Vocês recebem a inflação, qualquer que seja ela, mais 2,45% de rentabilidade anual em uma empresa que é bem classificada, tá? Com um vencimento para 2024. Então, assim, até 2024 vocês não podem mexer nesse dinheiro. Mas, se a gente estiver pensando, né, em um prazo aí de 20, 25, 30 anos, por que não deixar até 2024? Quando o dinheiro entrar na minha conta, eu procuro outras coisas que vão me possibilitar um investimento adequado no momento. Aqui, né, esse último, um CRI, eu não sei que empresa que é essa, tá? CRI são emitidos por empresas, são títulos de dívida emitidos por empresas. Essa Mateus eu não conheço a empresa, sinceramente, ela tem uma avaliação A, é melhor do que as Bs, mas enfim, ela já não é tão boa, e por não ser tão boa, ela oferece um pouco mais de risco, eles pagam também taxas melhores, tá? Então, aqui ele paga a inflação, mais 4,5%. Na Copasa, né, a inflação, mais 2,45%. Então, aqui nós conseguimos mais 2% de juros reais ao ano, com vencimento para 2032, tá, assumindo um risco maior dessa empresa que está emitindo a dívida. Então, nós passamos, quando a gente investe em CRI, por exemplo, numa debênture, nós passamos a ser credores dessa empresa. A gente empresta o dinheiro para ela e ela nos devolve, né, lá no vencimento com a rentabilidade prometida. Qual é o grande risco? As empresas podem quebrar no meio do caminho. Então, é um risco maior que nós temos que tomar alguns cuidados, e essas empresas, esses tipos de empresas, não têm a garantia do FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito,
que é uma certa proteção que se dá aos títulos financeiros. Quais são os títulos financeiros? CDBs, LCI, LCA, por exemplo, são os mais comuns, tá? Então, quando a gente investe em uma debênture ou um CRI, como eles oferecem mais risco por serem de uma empresa, não de um banco, e não terem a garantia do FGC, eles pagam mais. Então, nós podemos buscar rentabilidade na renda fixa, assumindo esse risco, que é o chamado risco de crédito, de a empresa eventualmente não nos pagar. Se a empresa quebrar, nós vamos entrar na massa falida dela, e pode ser que a gente não receba. Então, temos que avaliar os nossos riscos, queremos assumir esse risco? Numa Sabesp, numa Copasa, por exemplo, eu assumiria. Então, empresas que dificilmente vão quebrar, são empresas que, pelo menos por enquanto, são do governo, enfim, o governo não tem interesse nenhum em deixá-las quebrar, né? Já em um CRI dessa empresa Mateus, um vencimento para daqui 12 anos, já pode ser um pouco mais problemático, né? A gente primeiro precisa conhecer essa empresa, ver que empresa que é essa, né? Dar uma olhada nas contas, no balanço dela, para saber se realmente é confiável ou não, mas se vocês acharem que dá, ela tem um rating, uma avaliação A, então não é assim também tão ruim, eventualmente podemos colocar um pouquinho distribuindo, né, os nossos dinheiros para não concentrar tudo na mesma cesta, não termos o problema de se essa empresa quebrasse meu dinheiro e tiver todo lá, eu vou perder tudo. Mas se eu tiver 2% do meu capital nessa empresa, e se essa empresa quebrar, eu no máximo vou perder 2%. Então o que a gente precisa fazer é diversificar, avaliando os nossos riscos para buscar uma rentabilidade que, no geral, pensando sempre numa carteira como um todo, né, vai me dar uma rentabilidade maior. E, né, eu estava falando aqui, os investimentos iniciais são um pouco mais altos, dependendo do ativo. O Léo aqui está perguntando se o BTG tem garantia do Banco Central até 250 mil, como nos bancos comerciais, sim. Tá? O BTG é um banco comercial, então ele tem a proteção também do FGC, nas LCIs e CDBs. Tá? Então, pode investir no BTG, por exemplo, em LCI e em CDBs que ele emite, que vai ter a proteção do FGC também. Então, aqui nós temos alguns investimentos um pouco mais caros, né, o investimento inicial, mas tem também até mais baratos do que aqueles R$1.000, mas o que eu ia mostrar, e aí eu interrompo essa tela para mostrar uma outra para vocês. Em que eu apresento aqui, acho que vocês estão vendo, né, que eu tive que sair daquela tela os títulos do Tesouro Direto, tá, com as taxas e o valor inicial de investimento. E nós temos, para isso não está aqui, investimento mínimo. Dependendo do título, a gente consegue investir com R$36, tá? 35, o investimento mínimo. O mais caro aqui está R$106. E a gente pode comprar quantos a gente quiser, até R$1 milhão por mês. Esse é o limite do Tesouro Direto. Então, se a gente quer investir em renda fixa com risco baixíssimo de crédito, que é o risco do governo federal, né, que não quebra, nós conseguimos, por exemplo, um investimento aqui que nos paga a inflação, IPCA+, tá, com 4,08 dos juros reais, tá, com vencimento para 2055, ou seja, aqueles 35 anos que eu mencionei, com uma vantagem no Tesouro Direto, que é a possibilidade de a gente resgatar a qualquer momento. Ele tem liquidez diária. Qual é o problema? O risco que ele oferece é o que é chamado marcação a mercado. Se a gente tirar antes do vencimento esse dinheiro, nós podemos ter algum prejuízo ou receber menos do que o percentual contratado. Tá? Então, isso é algo que a gente tem que prestar atenção. Mas se a gente quiser levar até o vencimento, nós vamos receber exatamente a taxa contratada. Voltando aqui. Pronto. Então, isso, assim, breves palavras sobre a renda fixa, tá? Que a gente consegue buscar um pouco mais na renda fixa sem assumir tanto risco como a renda variável. Mas, aonde que nós vamos conseguir
rentabilidades maiores de fato? É na renda variável, isso, sem dúvida nenhuma, quando tivermos, quando temos o longo prazo, tá? Não adianta a gente querer investir na Bolsa pensando em 2 meses, por exemplo, porque quem investiu em janeiro na Bolsa de Valores, em janeiro desse ano, tomou um tombo aí de quase 50% para março. Mas, para quem tem bastante tempo, em regra, mesmo com esses solavancos que a Bolsa de Valores dá, ao longo do tempo nós conseguimos rentabilidades, principalmente se a gente diversificar a carteira, a gente consegue rentabilidades maiores do que 5%, do que 7%, muitas vezes até de 10%. O ano passado, a Bolsa de Valores, o Ibovespa, subiu, acho que perto de 30% no ano. Tá? Talvez esse ano seja negativo, mas desde 2016 estamos tendo anos bem positivos. Anterior a 2016, tivemos alguns anos negativos. O fato é que, no longo prazo, as perdas de um ano são compensadas pelos ganhos de outros, e os ganhos, geralmente, são maiores do que as perdas. Seria excelente, né, mostrar gráficos aqui de Bolsa de Valores no longo prazo. Posso até buscar aqui para vocês, enquanto eu vou falando. Mas o fato é que a gente consegue, sim, assumindo o risco. E quando a gente fala em Bolsa de Valores, é uma coisa muito comum, né? As pessoas falarem, não, eu não quero porque eu não gosto de Bolsa de Valores porque ela oferece muito risco. Acontece que o risco da Bolsa de Valores, claro, existe o risco de a gente investir em ações que quebrem, tá? Então, existem empresas que estão em recuperação judicial com papéis na Bolsa, e a gente pode comprar ações dessa empresa, e a empresa deve eventualmente quebrar, e isso refletir, evidentemente, no nosso investimento. Mas há outras empresas que a gente dificilmente vai vê-las quebrando, né? E uma delas, eu estou falando aqui olhando ao mesmo tempo na minha tela. E uma delas, aliás, algumas delas, por exemplo, são empresas, vamos supor aí o Banco Itaú, tá? É difícil imaginar que o Banco Itaú vai quebrar nos próximos 5, 10 anos ou 35 anos. É claro que a gente pode considerar o seguinte, falar, bom, mas não sei como é que vai estar o Itaú daqui a 35 anos. Ok, a gente acompanha, né? Como é que está o Itaú nesse período? Está indo bem, por enquanto está indo bem, as fintechs estão crescendo, vai afetar o lucro do Itaú, mas ele continua forte. Se eventualmente, nesse meio tempo, nós percebermos que o Itaú deixou de ser um grande banco e que já não faz mais tanto sentido, a gente vende as ações do Itaú, investe em outra que naquele momento faça sentido, né? Então, nós temos a opção, a oportunidade de mexer e de mudar de investimentos ao longo do tempo. Mas, se a gente pensar no Itaú como uma empresa que dificilmente vai quebrar, qual é o risco de investirmos na Bolsa de Valores em ações do Itaú? É o risco da oscilação de preço da ação. Só que se a gente compra 100 ações, nós vamos continuar tendo 100 ações de Itaú, tá? E essa empresa vai continuar existindo e, eventualmente, o preço das ações pode ser que caia durante um período, mas também vai recuperar. E, gente, é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar. Por que as pessoas empreendem, né? Por que elas vão empreender? Porque elas sabem que, através de empreendimentos, embora às vezes o empreendimento possa não dar certo, desde que o empreendimento dê certo, eles vão ganhar mais do que o CDI vai pagar para a gente. Então, estou conseguindo fazer o que eu estava querendo aqui. Só um segundinho. Então, o empreendedor vai ter remuneração, né, o capital investido dele vai render mais do que ele consegue no CDI. E quando nós investimos voltando aqui, quando nós investimos em uma empresa, quando a gente compra ações de uma empresa, nós estamos, na verdade, nós estamos sendo a gente passa a ser sócio dessa empresa, ou seja, a gente entra nela. Então, o Itaú não está no lugar que ele está porque ele ganha 2% ao ano de rentabilidade. Ele ganha muito mais que isso. E nós, sendo sócios, vamos ganhar muito mais que isso também, seja através dos dividendos que ele paga,
seja por conta do valor das ações, que as ações vão crescer de acordo com os ganhos do Itaú. Se o Itaú ganha 10% ao ano, o mais provável é que o preço das ações também vão subir pelo menos 10% ao ano, ainda que haja solavancos no meio do caminho. Eu vou compartilhar, eu sei que o nosso tempo já são 2 horas, né, mas quem puder ficar, a gente fica mais um pouco. Eu vou compartilhar essa tela que eu mostrei da renda variável para vocês. E isso daqui, tá, é um gráfico, então, da Bolsa de Valores do Ibovespa, tá, um gráfico diário, tá, cada barrinha dessa significa um dia. Isso aqui veio de agosto de 2019 para cá, julho de 2019 para cá. Então, a Bolsa, tá, tem os solavancos, que eu disse, a gente, né, o preço sobe, o preço cai, mas vocês veem que ao longo do tempo, existe a rentabilidade, acaba sendo positiva. O que aconteceu nesse período aqui? Março desse ano, e aqui, olha, estava no início da crise, tá? Nós chegamos a 63 mil pontos, aqui ainda não tinha batido na mínima, a gente ainda teve dias na sequência que isso aqui caiu mais ainda. Então, quem pensa no curto prazo, em 6 meses ou aqui 10 meses, teve um grande prejuízo. Só que a Bolsa de Valores, a gente investe para o longo prazo. E se eu afastar um pouquinho essa tela, nós vamos ver aqui que de março de 2017, tá, até aquele dia, tá, quem investiu em março de 2017, teve um ganho nesse dia, tá, a Bolsa fechou aqui. Ele chegou até aqui embaixo, depois voltou e fechou aqui aos 82 mil pontos. Esse daqui é um gráfico semanal, tá? Então, para cada risquinho desse é uma semana. Então, nessa semana houve muita volatilidade, né? Nesse dia voltou. Mas quem investiu ali em meados de 2017, mesmo com essa crise toda, naquele momento, estava tendo um ganho em relação àquele período. Mas a Bolsa chegou até 63 mil. Ok, chegou até aqui embaixo e praticamente zerou todos os ganhos que nós tivemos nesse período. Zerou para quem? Para quem vendeu aqui. E para quem continuou na Bolsa? Depois pegou uma alta novamente, e a Bolsa hoje está nesse patamar aqui. Está mais ou menos nesse patamar aqui. Tá? Então, para quem não vendeu as ações naquela época, hoje já está com esse ganho, né, se a gente considerar 2017 até aqui, já voltou a ter ganhos, e a ideia é que ao longo do tempo isso cresça ainda mais. Quando nós afastamos ainda mais esse gráfico, nós vamos pegar uma baita de uma crise que nós tivemos, que foi em 2008. Quem já estava, né, quem já prestava atenção no investimento, sabe que foi uma grande crise em 2008, que é essa queda imensa aqui. Imensa para quem estava na época. Tá? Quem estava investindo naquela época, a nossa Bolsa saiu de 72 mil pontos e foi aqui para algo em torno de perto de 30 mil pontos. Tá? Então, mais de 50% de queda, é mais do que nós tivemos aqui com o coronavírus, até o ponto mais baixo. E em 2009, a Bolsa retomou. Ou seja, quem investiu lá atrás, quem investiu, por exemplo, aqui no início dos anos 2000, teve aqui uma grande crise também, que foi do estouro da bolha.com, tá? Pegou essa crise, essa queda, e olha o que a Bolsa fez depois. Tá? Depois teve a crise de 2008, a Bolsa voltou. Tivemos uma crise interna brasileira, enquanto as bolsas de fora estavam crescendo, nós tivemos uma crise interna que nos levou aqui para patamares muito baixos, de 35 mil pontos aproximadamente. Tá? E depois a Bolsa engatou de novo uma alta que chegou a bater nos 120 mil pontos praticamente. E onde está a crise de 2008? Está aqui, ó. Tá? Machuca quem está aqui no meio? Sim, a gente fica desesperado, né, vendo o nosso dinheiro derreter 50% em algum... Esse gráfico é mensal, tá bom? Cada barrinha dessa, então, significa um mês. Então, aqui foram 5 meses seguidos de queda. Imagina a gente ter o nosso dinheiro lá. 5 meses de direto, né, de queda, uma atrás da outra. Mas se a gente pensar que nosso dinheiro vai ficar lá para o longo prazo, para alguns anos, a gente teve paciência e vimos não só esse crescimento, e o mundo viu aqui, não teve essa crise interna, mas o nosso dinheiro também aqui perdeu uma certa parte, e depois voltar. E quando a gente está preparado para enfrentar essas crises, a gente acaba comprando um pouco mais de ações exatamente nos momentos em que os preços estão mais baratos, né? Quem não gosta de uma promoção.
Então, desde que a gente compra empresas de qualidade, a gente compra mais barato e a gente pega uma alta aqui, por exemplo, de mais de 100%, por exemplo, em alguns meses. Tá? Então, nós conseguimos, quando a gente analisa um contexto grande, um longo prazo, a gente consegue buscar rentabilidades maiores. Claro, não estou também dizendo, coloquem tudo em ações porque vale a pena. Não, porque a gente, às vezes, não consegue ver o nosso dinheiro reduzindo pela metade em 5 meses seguidos, sem fazer nada e achar que está tudo certo. Né? Mas, mesmo para os mais conservadores, se colocar 10% da sua renda não, 10% do seu valor investido em ações, num caso desse extremo, em que há uma queda de 50% de 10%, vocês vão ter uma queda de 5% do seu total. Tá? Isso significa o quê? Se alguém tiver 100 mil reais investido, durante esse período de crise, vai perder aqui 5 mil reais. Tá? E quando ele vai retomar aqueles 5 mil reais, né? E ao longo do tempo aquilo vai virar ainda mais no todo. Então, e aí eu vou para mais um gráfico, esse aqui é o gráfico anual, então cada varinha dessa é um ano. Tá? Aqui nós temos a crise de 2008 e de 2009, essa queda grande e aqui uma alta. Tá? E se a gente olhar nossa rentabilidade por anos, tá? Aqui começa em 91, vamos começar em 95 para dar aquele... Não, aqui não dá, aqui está dando 30 anos, tá? Não dá nem os 35 que eu falei. Nós temos aqui a bolsa saindo de algo de 1.115 pontos e chegando, naquele momento de crise, a 82 mil, mas bateu aqui 120 mil pontos quase, e hoje estamos a 95, 96 mil pontos. Tá? Então, o quanto a Bolsa de Valores cresceu de 1.000 até 96 mil pontos, como estamos hoje. Quanto que dá isso? Eu não fiz as contas, tá? Para saber quanto que dá por ano. Mas nós conseguimos, sim, desde que a gente saiba e consiga enfrentar esses sobes e desces de preços das ações, a gente consegue rentabilidades bastante superiores ao que a renda fixa nos paga hoje. E, voltando aqui, e aí, claro, a gente tem que fazer o quê? Administrar os nossos ativos, o nosso risco. Quanto risco a gente quer correr? Cada um conhece o seu risco, o seu perfil de riscos, os mais arriscados, aqueles que aceitam pagar, assumir mais riscos, e aceitam também essa volatilidade, né, que a volatilidade, o que é? O sobe e desce dos preços, sabendo que o longo prazo está lá, né, e ao aceitar esses riscos maiores, vocês vão, claro, leiam, se informem, né, busquem opiniões de analistas, de quem cuida disso, enfim, existem empresas que vendem conteúdo, outras que fornecem gratuitamente, só precisa tomar cuidado com quem está fornecendo essa informação também. Mas a gente consegue fazer, ou nós mesmos analisando, né, mas a maior parte de nós não sabemos analisar, porque não somos técnicos disso, mas conseguimos, através de fontes confiáveis, ter ideia de onde podemos investir. E ao conseguirmos investir através dessas indicações, e pensando no longo prazo, nós conseguimos ter rentabilidades muito superiores ao que nós pagamos hoje. Então, assumir um pouco de risco hoje é essencial, tá? Mesmo para os mais conservadores. Nossa, mas eu sou conservador, eu não consigo sair do banco grande, não consigo sair de um CDB. Comecem a repensar isso, tá? É necessário, é um movimento que não tem é o chamado TINA, né? There's no alternative. Quer dizer, não tem outra alternativa a não ser, para rentabilizar o nosso patrimônio, não tem outra alternativa senão a gente buscar assumir um pouco mais de risco. E como eu disse, desde que nós tenhamos ativos bons, o risco que a gente corre é simplesmente a gente olhar o nosso saldo e um dia ele está inferior ao saldo daquele dia, né? Porque a bolsa chacoalha, e nesse chacoalhar, às vezes, nós vamos ver um saldo inferior ao que a gente tinha antes. Mas perder nosso dinheiro, a não ser que nós sejamos absolutamente negligentes, né? Quero comprar ações de uma empresa e depois esquece lá e nunca mais vê como é que está aquela empresa, né? E a empresa começou a passar por uma crise e você não saiu daquele papel naquele momento em que o problema começou a aparecer, tá? Ou investir em setores altamente arriscados, né?
Hoje, por exemplo, no momento desse, o setor aéreo é um momento bastante arriscado. Então, comprar com ações de companhias do setor aéreo, sem saber exatamente o que está acontecendo, né, com cada companhia, e como essas companhias vão sair dessa crise, é algo muito arriscado. Mas comprar, por exemplo, ações de varejistas que trabalham com comércio eletrônico, né, que estão bombando aí, exemplos, Magazine Luiza, Americanas.com, Mercado Pago. O Mercado Pago não tem ações no Brasil, mas Mercado Livre, desculpa. Essas empresas estão apresentando lucros imensos, por quê? Porque todo mundo que comprava nas lojas, hoje aprendeu a comprar através da internet, né? Quem já comprava continuou comprando, e aqueles que aprenderam talvez não saiam, não volte tanto aí para as lojas para comprar. Então, precisamos acompanhar momentos, mas comprar ações hoje do setor varejista que trabalha com e-commerce é uma possibilidade de se ter aí um ganho. Empresas que trabalham com essas plataformas de streaming, de reuniões, né? Nós estamos mudando o conceito de reunião. Antigamente, até pouco tempo atrás, as nossas reuniões eram presenciais. Né? Quantas reuniões a gente fazia por Skype ou presencialmente? Eram muito mais presenciais. Nós estamos descobrindo inúmeras plataformas de reuniões, né? Estamos fazendo essa live através de uma plataforma que eu não conhecia até ontem, e tenho ali no meu celular, aqui no meu notebook, já umas 8, 9 plataformas dessas. Essas empresas estão ganhando dinheiro com assinatura de produtos, né, que aumentam a quantidade de pessoas para palestras, enfim. Então, nós temos que acompanhar, não precisa, né, como eu disse, ser diariamente, semanalmente, não, mas, é claro, a gente não pode negligenciar os nossos investimentos. É o nosso salário que está lá e a gente está investindo, assim, se a gente quer rentabilizar o nosso patrimônio, temos realmente que prestar atenção no que a gente está fazendo, tá? E acompanhamentos regulares para isso. E só para não, eu sei que o nosso tempo já está aí no fim, mas como eu estou falando sempre muito em 2035 anos, né? E muita gente não tem 2035 anos, seja porque já tem uma idade mais avançada, seja porque, enfim, tem planos de mais curto prazo. E nesse mais curto prazo, muitas vezes, a pessoa não consegue 35 anos. Se a gente pensar naqueles gráficos que eu mostrei para vocês, todos eles estão com juros compostos, tá? E se eu tiver 10 anos, os juros compostos vão atuar. É claro que quanto maior o tempo, maior o nosso benefício dos juros compostos. Se vocês olharem, a curva era sempre exponencial, né? Ela começa baixinha, ela anda meio horizontalizada e depois elas começam a subir e sobem mais fortemente ao longo do tempo. Então, se nós investimos 10 anos, esses 10 anos a gente vai pegar o começo, quando os juros compostos estão produzindo efeito, mas não tantos efeitos como vai produzir ao longo de muito tempo. Mas, enfim, não deixemos de investir por conta disso, né? Se a gente tem 10 anos pela frente, ok, invista nesses 10 anos. É claro que é mais difícil de juntar 2 milhões de reais numa situação dessa se a gente tem pouco tempo, tá? Mas para quem tem muito tempo pela frente, eu falei 35, mas vai ter gente que tem 45, 50 anos pela frente. Né? Quem entra na carreira, por exemplo, com 30 anos, tem 45 para chegar aos 75, a idade da aposentadoria compulsória. Poxa, 45 anos, se vocês colocarem naquele gráfico, né, eu não fiz 45 anos, mas dá mais ainda, dá muito mais do que aquilo. Então, nós temos que considerar que, primeiro, aportes frequentes aumentam bastante nosso patrimônio final, né? Então, eu dei alguns exemplos de colocar lá 10 mil, 50 mil reais, aliás, 50 mil eu não mostrei, mas de colocar 10 mil reais no início, e sem nenhum outro aporte. Mas temos também a possibilidade de colocar aportes periódicos, né, ou começar com um valor maior de início. E aqui, né, eu falei de 50 mil reais, por exemplo, eu tenho aqui uma planilha, eu estava trabalhando nela exatamente para mostrar para vocês, com aportes, deixa eu ampliar um pouquinho, com aportes de 50 mil reais, sem nenhum outro aporte mensal, tá? No final, nós vamos ter esse valor aqui, de 1.405.000 bruto, se nós conseguimos 10% ao ano,
ou R$ 1.201 já líquido de imposto de renda. Tá? Essa linha aqui é já líquida de imposto de renda. Então, com 50, se a gente colocar R$ 50.000, conseguir uma rentabilidade em algo que nos renda, na média, 10% ao ano, tá? Vai ter anos que vai render mais, vai ter anos que vão render menos, nós, sem colocar nada de dinheiro, nós teremos ao final R$ 1.201 líquido, já descontado do imposto de renda. Tá? E aqui, se a gente descontar a inflação, que hoje, né, de 1,65% ao ano, então, assim, líquido já descontado a inflação, isso é um rendimento real, tá, gente? Já descontado a inflação, já descontado o imposto de renda, R$ 1.114.000 vai ser o nosso patrimônio final, tendo colocado R$ 50.000 em um investimento de um pouco mais de risco, que a gente consiga 10% ao ano, sem fazer nenhum outro aporte no meio do caminho. E se eu mostrar para vocês uma rentabilidade, tá? Que nem é de 10% ao ano, mas de 7% ao ano, com aportes de R$ 12.000, e aqui eu estou colocando um investimento inicial de 30 mil, também não estou falando de 50. Nós vamos ter líquido 1.749.000, descontado o imposto de renda, contra 1.201.000, pelo fato de fazer aportes anuais. Se a gente aumentar isso aqui para 50 mil, fazer aportes de R$ 12.000 ao ano, com 7% de rentabilidade, a gente passa para um resultado final de 1.931.000, depois de 35 anos, com juros de 7%. E se buscarmos juros de 10%, nós teremos, ao final, rapidinho aqui, com juros de 10%, aportes de R$ 12.000, nós teremos, ao final, R$ 4.657.000, tá? Bruto, e 4 milhões líquido, se colocarmos R$ 50.000 no início da carreira, por exemplo, ou para quem tem 35 anos pela frente, buscar investir, aqui eu alterei, né? Aqui passou a ser 10%. Investimentos que nos deem uma média de 10% ao ano, que é excelente, e com aportes de R$ 1.000 por mês ou de R$ 12.000 por ano. Aqui já é algo um pouco mais difícil de alcançar, por seja pela rentabilidade de 10%, mas sim, é possível, numa média. Tá? Aportes de R$ 1.000 por mês, não é todo mundo que consegue, mas tem gente que consegue até mais que isso. Um aporte inicial de R$ 50.000. Ou seja, quanto mais tempo nós tivermos, e quanto mais nós conseguirmos nos dedicar aos nossos investimentos, mais longe a gente chega. E isso a gente pode fazer, rentabilizar melhor, seja na renda fixa, como aqueles exemplos que eu dei mostrando a tela da corretora, né, assumindo um pouco mais de risco ali, ou na renda variável, seja através de ações, de fundos de investimento imobiliário, apesar de ser considerado renda variável, ele gera uma renda mensal para a gente, que é nada mais é do que o aluguel daquelas fundos de investimento imobiliário, um resumo em 1 minuto. São fundos, a gente dá o nosso dinheiro, um gestor vai lá, compra imóveis, por exemplo, um galpão logístico, ele aluga para alguma empresa, né, vamos supor aí, falei de Magazine Luiza, que tem um e-commerce grande, aluga para Magazine Luiza paga um aluguel, e esse aluguel a gente recebe mensalmente na nossa conta, isento de imposto de renda. Então, é uma forma de investir em imóveis com isenção de imposto de renda. Ele é renda variável porque a gente compra cotas desse fundo e o valor da cota sobe e desce, então vai ter uma oscilação de preço, mas ele tem características de renda fixa também, por quê? Porque eles nos pagam como se fossem juros, né, mensais que a gente recebe na nossa conta. E lembrar, se a gente receber esses juros e a gente reinvestir no próprio fundo, comprando mais cotas, a gente passa a ter mais cotas daquele fundo. Quando houver novos pagamentos, nós vamos receber mais, porque a gente antes recebeu sobre, por exemplo, 100 cotas, e nós vamos receber sobre 101 cotas, nossa renda vai ser maior, a gente reinveste, compra outra cota, 102, e a gente começa a fazer um movimento de juros compostos, porque os nossos juros são capitalizados, a gente coloca no capital de novo, por isso juros capitalizados. Nosso dinheiro vai para o capital, e aquele capital gera juros maiores, que nos permite comprar não mais uma cota, mas 2 cotas no mês seguinte, e aí vai aumentando, e chega uma hora que
os juros vão permitir que a gente compre não mais 2 cotas, mas 10 cotas, e com mais 10 cotas a gente recebe mais juros, e vira uma bola de neve a nosso favor. Então, enfim, não é numa live que a gente consegue explicar todos os produtos que existem no mercado, né? Isso são... o curso que eu dou, que a gente não consegue esgotar tudo, são 2 dias inteiros, de manhã e tarde. Mas só para vocês terem uma ideia que as coisas existem, tá? Elas existem, produtos de investimento existem, nós vamos encontrá-los principalmente em corretoras e em bancos de investimento com taxas mais baixas, mas também tem os bancos comerciais, para quem faz questão de ficar neles, né? Só que vão receber rentabilidade muito provavelmente menores. Mas se a gente pensar em algo sempre para o longo prazo, tá? Nós podemos ter certeza que o risco que a gente corre não é tão grande como imaginamos. Vai ser o de oscilação de preço, mas ok, né? Se eu tenho 35 anos pela frente, deixa que as minhas ações do Itaú caiam de R$30 para R$27 em alguns meses, e depois elas daqui a pouco vão estar R$50, por exemplo, me pagando dividendos mensalmente. Então, nós temos essa, eu falei dividendos mensalmente, porque o Itaú especificamente paga mensalmente, tá? Mas geralmente as empresas pagam uma periodicidade um pouco mais esparsa, trimestralmente, semestralmente ou anualmente. Então, assim, esse é um resumão, tá, para vocês, do que nós podemos fazer em época de juros tão baixos. É sair do CDI, é sair da Selic, vamos manter, sim, uma parte lá, porque nós temos que manter em algo que nos garanta, né, ainda que seja um valor baixo, mas que nos garanta algo para emergências, mas para aquele nosso investimento de longo prazo, não vale a pena, não fiquemos mais no CDI, no Selic, não contemos com eles. Nós estamos vivendo uma realidade que para a gente é nova, para as economias desenvolvidas, países de economias desenvolvidas, como Estados Unidos, Europa e Japão, como eu mencionei, essa situação de juros baixos ou juros reais zerados ou até negativos. O que são juros reais? São os juros que a gente recebe descontado da inflação. Então, se a gente recebe 2,25% na Selic, se a inflação chegar a 2,25%, o nosso juro real é zero. A nossa rentabilidade é zero, descontando a inflação. E nesses países em que a renda fixa sempre rendeu baixo, ou há muito tempo rende baixo, lá as pessoas têm, assim, 75%, 80% das pessoas investem em ações. Os filhos nascem, os pais já compram ações para os filhos, porque sabem que no longo prazo é isso que dá dinheiro. Como eu disse, as pessoas que montam um negócio, os empreendedores, não estão buscando receber a Selic. Se for para receber a Selic, eles não assumem um risco do negócio, né? Não vou montar uma empresa para ganhar a Selic se eu posso ganhar a remuneração da Selic sem correr nenhum risco. Por que eu vou colocar meu dinheiro a assumir isso? Ou seja, porque eles sabem que eles conseguem rentabilizar melhor o dinheiro através de um negócio próprio do que colocando dinheiro na Selic. Então, se a gente investe na empresa, nós vamos junto com eles, navegar junto com eles, sem ter a obrigação de administrar a empresa, algo que nós, servidores públicos, nem podemos fazer. Tá? Então, assim, resumo, gostaria de falar muito mais, sei que as dúvidas de vocês devem estar, passando aí pela cabeça de vocês um monte de perguntas, mas, de fato, o nosso tempo está limitado, então eu vou abrir aí para o Léo, para o Renato. O Léo está aí ainda? Está atrasando sua audiência, Léo. Mas para a gente dar sequência aí nas perguntas e finalizar, enfim. Tá ótimo. Doutor Paulo, muito obrigado de logo, e eu vou fazer uma pergunta, o Renato vai fazer outra, e eu volto para fazer um agradecimento final, tá? Tá ótimo. Mas eu tenho uma pergunta aqui, mais objetiva, do que seria melhor nesse momento para quem já tem um fundo de reserva de emergência. Seria um fundo de investimento ou CDB pré-fixado alto? Essa é uma pergunta que eu sempre respondo no meu curso, quem fez meus cursos já sabe qual é essa resposta. Depende. Né? Por que depende? Porque quando a gente faz um investimento, a gente precisa saber qual a finalidade dele. Tá? Então, qual é a finalidade do meu investimento? 35 anos ou não? É algo que eu vou fazer daqui 5 anos? É algo que eu vou, para daqui 2 anos? Se já tem a reserva de emergência, ótimo, né? Porque feita a reserva de emergência, você já está protegido para qualquer
necessidade que você tem emergencial. Então, você consegue colocar o seu dinheiro em algo que você não precise de liquidez. E aí, assim, colocar num CDB alto, ok. Quando a gente coloca o nosso dinheiro em um CDB que pague uma taxa alta, geralmente para a gente, né, ter uma taxa alta, a gente está assumindo um risco de crédito daquela empresa para a qual a gente está emprestando dinheiro. Então, nós temos que saber se nós estamos querendo correr esse risco, né, qual o prazo, como eu mostrei lá, tinha uma que era para 2032, eu acho. Será que eu quero ficar vinculado a uma empresa que hoje eu nem conheço por 12 anos para ter uma rentabilidade maior? Tá certo, aquilo não era um CDB, era um CRA. Mas a gente tem que considerar isso também, porque eu posso ser credor do BTG, que é um AAA na avaliação, mas posso ser credor de um banco, que apareceu lá, acho que o Máxima, que é um rating BB, se eu não me engano, BBB. Então, primeiro, a gente tem que saber que risco a gente quer correr, né? Depois, analisar os prazos, porque quanto maior o nosso prazo, maior vai ser a rentabilidade que nós vamos conseguir no nosso CDB. Então, se a gente tem um prazo curto, se é algo que eu preciso, tá? Eu tenho minha reserva de emergência, mas esse dinheiro eu quero para daqui 6 meses. Eu não vou conseguir um CDB de 6 meses que vai me pagar um percentual tão alto do CDI, tá? E também, quando a gente analisa fundos que eu vou entrar, né? Ela quis comparar fundo. Eu vou entrar em que tipo de fundo? Se eu entrar num tipo de fundo de ações, é como se eu estivesse entrando no mercado de ações. Em 6 meses, por exemplo, vem a crise, todos os fundos de ações também caíram junto com a Bolsa. Se é um fundo de crédito privado que vai investir em CDBs, em LCIs, LCAs, debêntures, CRIs, CRAs, vai fazer um mix, faz também algum sentido. Mas o crédito privado também tem o risco das empresas, né? Pode acontecer de uma das empresas que compõem a carteira daquele fundo quebrar. Então, assim, não tem uma resposta exatamente certa, né? E se a finalidade, vamos supor, quero guardar dinheiro para viajar para os Estados Unidos daqui a 1 ano, né? Ia viajar esse ano, não consegui, vou viajar no ano que vem. E eu quero ter um valor que me resguarde da oscilação do dólar. Eu posso ir para um fundo cambial, tá? Que eu vou investir meu dinheiro e ele vai render de acordo com o dólar. Então, se o dólar disparar, o meu dinheiro vai disparar junto e daqui a 1 ano eu vou conseguir comprar. Eu faço o resgate do dinheiro que estava naquele fundo, né, com a valorização do dólar e vou conseguir comprar a mesma quantidade de dólares que eu compraria hoje, né, com o valor que eu aportei. Então, se eu coloco no CDI hoje, né, vou viajar para os Estados Unidos no ano que vem, quero comprar dólar, mas coloco no CDI, o dólar dispara 30%, meu CDI rendeu ali em 1 ano 2,2, eu não vou conseguir comprar a mesma quantidade de dólares. Então, depende da finalidade, né, para qual a gente vai investir, dos riscos que a gente quer assumir e do prazo. Vantagem de se investir em fundos de investimento, né, que foi a pergunta ali, foi a sua pergunta, Léo, não sei se veio ali do chat, mas a gestão é uma gestão profissional, né, de gente que está no mercado, então eles vão fazer a seleção dos ativos, por que eles vão comprar um CRI de uma determinada empresa, por que vão comprar um CDB de um determinado banco, então eles vão analisar as empresas e formar a própria carteira deles, e com isso, né, você não precisa fazer isso, é uma gestão profissionalizada, são analistas que estão olhando ali os riscos que você vai ter que correr. Outra coisa, você diversifica, vamos supor que você tenha R$5.000, queira investir dependendo do título lá, você consegue comprar 5 debêntures de alguma coisa, tá? Só que você fica no risco daquela única empresa, de repente você coloca 2.000 em uma empresa, 3.000, se uma delas der problema, 50% do seu capital ali foi por água abaixo. Se você tiver em uma só, você vai perder tudo, né? Enquanto se você coloca em um fundo de investimento, está pulverizado, eles compram vários ativos, se uma delas der problema, vamos supor que eles tenham lá 40 ativos, deu problema em uma delas, os outros 39 estão segurando. Pode ser que o fundo tenha uma oscilação de preço, lá, valor da cota, a gente perca um pouco durante o tempo, mas a perda é mínima porque está diluído o risco, né? Então, assim, essa é a vantagem, é uma administração profissional com diluição de risco, principalmente para quem tem pouco dinheiro. Por outro lado, a gente paga uma taxa de administração, né? Isso não é de graça, esse serviço que os fundos prestam para a gente. Então, tem que descontar o valor da taxa de administração que eles cobram, né, que sai da nossa remuneração também. Então, tem que analisar tudo isso em consideração, por isso que sempre depende. Precisa saber aí qual o perfil da pessoa que vai investir para saber o que escolher. Às vezes a pessoa quer investir sozinha e não quer pagar taxa nenhuma de administração. Ela vai escolher os ativos. Vai lá e compra o CDB, nessas duas hipóteses que foram dadas. Mas, se a pessoa quer
diluir os riscos, ainda que tenha que pagar para isso, o melhor é um fundo de investimento. Próxima. Paulo, fazer só mais uma antes da gente encerrar, uma pergunta do chat aqui também, sobre previdência privada. Se você acha interessante a aplicação em previdência privada no plano PGBL, com regime de tributação regressiva, já com a certeza de que vai sacar o valor após 10 anos, quando a alíquota do imposto de renda vai chegar a 10%. O que você acha aí de aplicação em previdência privada nesse momento? Perfeito. Eu acho, sim, a previdência privada tinha muita resistência à previdência privada antigamente, né? Porque os fundos, somente os bancos grandes ofereciam, e assim, com taxas altíssimas, taxas de administração, taxa de carregamento, então, você colocava R$100, o banco ficava com 5, né, entrava 95% da sua conta a troco de nada, e rentabilidades que eram ali o CDI. Atualmente existem fundos de previdência complementar que são assim, dos mais diversos possíveis, não apenas investindo em renda fixa, então tem fundos multimercados, fundos de previdência, tem fundos de ações para quem quer assumir mais risco. Então a gente consegue buscar através dos fundos de previdência também rentabilidades maiores, e aí sim o grande pulo do gato na questão da previdência, né? Mesmo que você não queira ter um fundo de previdência para a sua aposentadoria, mas um fundo de previdência como investimento, que é a gente se beneficiar, né, dos benefícios fiscais que os fundos de previdência nos dão, principalmente para quem faz a declaração de imposto de renda completa, né, e que tem a maior alíquota de imposto de renda possível, 27,5%, que é aqui o nosso caso, eu acredito que quase todos que estejam aqui nos assistindo estejam nessa situação, faz a declaração completa com alíquota de imposto de renda de 27,5%. E quais são essas vantagens que os fundos, né, de previdência complementar nos oferecem, mesmo que seja só para investimento, que não seja para converter em renda lá na frente? Primeiro, o PGBL, nós conseguimos deduzir do imposto de renda o valor investido. Então, né, se nós temos... Me dizem, eu tenho 5 minutos para achar um slide aqui, aliás, para mostrar através de slide, eu abro um slide aqui, do meu curso, e para mostrar para vocês e a gente acompanhar em números, que fica muito mais fácil. Então, assim, respondendo a pergunta ali do colega, sim, vale a pena, tá? Estou abrindo aqui o slide. Deixa eu já compartilhar a tela. Então, aqui rapidamente, tá? Rapidamente, assim, as vantagens tributárias. Primeiro, não há come-cotas. O que é o come-cotas? O desconto do imposto de renda semestralmente, como acontece em outros fundos. Tá? Nos fundos de investimento normal, tem a incidência do come-cotas, e a cada 6 meses tem um dentinho aqui, ó. Porque o governo antecipa o imposto de renda, tá? E esse dinheiro que é retirado do nosso saldo deixa de compor o capital investido, e sempre, então, 10% sobre 100 dá R$10, só que 10% sobre 99 dá R$9,90. Então, como o nosso capital fica mais concentrado dentro do fundo, a rentabilidade dele ao longo do tempo é normal. Então, aqui comparando 2 fundos de investimento, um com come-cotas e outro sem come-cotas, com a mesma rentabilidade, nós vamos ver que, né, ao final, nós temos aqui um ganho, que é esse aqui, mesmo ali descontando o imposto de renda, só pelo fato de não ter incidência de come-cotas. Então, essa é uma vantagem. Segunda, nós conseguimos uma tributação mínima de 10%, ao invés dos nossos 27,5%. Isso significa, né, e eu vou explicar como é que é essa mágica, e muita gente não entende, principalmente no PGBL, as pessoas, tem gente que não gosta de investir em PGBL, porque quando vai resgatar o imposto de renda incide sobre o todo, sobre o capital todo, né, ao invés de investir só sobre a rentabilidade. As pessoas não entendem, na verdade, isso é um benefício e não um prejuízo. E a terceira coisa é que, como nós temos a restituição do imposto de renda sobre o capital que a gente aportou, né, no PGBL,
nós conseguimos aumentar o nosso capital investindo. O que a gente recebe de alíquota, ali de restituição, a gente consegue no ano seguinte fazer novos aportes, né, e aumentar o nosso capital investido, que ao longo do tempo aumenta também a nossa renda. Então temos, né, a tributação progressiva e a regressiva. A tributação progressiva é aquela do imposto de renda normal, tá, que a gente recolhe o nosso salário. Na regressiva, que é a que mais nos interessa, isso aqui é o prazo de resgate, tá? Prazo de investimento. Se a gente deixar de 0 a 2 anos, nós vamos pagar uma alíquota de 35%, mais do que a gente paga ali nos nossos 27% de salário. É algo que nos traria prejuízo. De 2 a 4 anos, idem, tá? Porque nós temos aqui uma alíquota de 30%. A partir do 4º ano, a gente já começa a pagar uma alíquota inferior ao que a gente paga no nosso salário, que é de 25%. Mas o ideal é que a gente mantenha os nossos investimentos acima de 10 anos, como foi o exemplo da pergunta, para que a nossa alíquota de imposto de renda ali seja de 10%. E aí eu faço um exemplo que é o seguinte. Vamos supor que a gente tenha, tá? Eu peguei aqui uma renda anual tributável de 404 mil, que é equivalente à entrança final aí de pelo menos no estadual, tá? A gente recolhe 44 mil reais de previdência oficial, tá? E o nosso imposto de renda, a base de cálculo dele, 359.799. Então, nosso imposto de renda incide sobre esse valor aqui. Imposto recolhido na fonte, 98.075. É o que a gente paga de imposto de renda durante todo o ano, certo? Quanto que nos sobra líquido, então, né, é a diferença disso daqui. Quanto que a gente pode deduzir de imposto de renda, aliás, qual o nosso limite de dedução do imposto de renda no PGBL? É 12% da renda tributável, que é a nossa renda total, daqueles 404 reais. Mais do que 12%, a gente não tem essa dedução. Então, assim, o PGBL só serve para aportes que somem até 12% ao ano. Tá? Se vocês forem fazer aportes de mais do que 12% ao ano, façam até 12% em PGBL e depois vão para VGBL, tá? Porque senão vocês perdem benefício e ainda pagam imposto de renda e duplicidade, aí não vale a pena, tá? Mas podemos pagar então até 48 mil reais ao ano de PGBL, tá? Quando nós pagamos 48 mil reais de PGBL, na declaração de imposto de renda do ano seguinte, nós vamos conseguir deduzir esse valor. E ao deduzir esse valor, a nossa base de cálculo do IR, que era de 359 mil, passa a ser de 311. Ou seja, aqueles 359 menos os 48 dá 311 mil. Isso significa o seguinte, que o que a gente pagou de imposto de renda, que foi 98 mil, não vai ser mais 98 mil, vai ser 84 mil reais. Isso vai nos fazer o quê? Com que a Receita nos devolva, eu sei que eu estou indo rápido, talvez seja difícil de acompanhar o raciocínio, mas vai fazer com que a Receita nos devolva de restituição R$13.340, tá, do imposto de renda. Mas qual que é a questão, a grande questão aqui? É aquela, né, que muita gente não entende, por que o imposto de renda no resgate vai incidir sobre o total, mais rendimento. Porque o que nós investimos no PGBL, que são aqueles R$48.512, se a gente usar o limite de 12%, não precisa ser 12%, tá? Qualquer valor inferior produz o mesmo efeito. Sobre aqueles 48 mil que nós investimos, o imposto que a gente pagou de 27,5% que foi retido ali na fonte, aqueles 27,5% sobre o valor que a gente pagou, ele é devolvido em forma de restituição. Ou seja, sobre o valor que a gente aportou, sobre o capital que nós investimos, nós não pagamos imposto de renda. O que a gente pagou foi devolvido. Então, o que ficou lá investido foi um investimento sem nenhum imposto de renda pago até então. Por isso que só vai incidir lá no final. Até então, a gente não pagou nada. Até completar, até o resgate, a gente ficou sem pagar imposto de renda sobre esse valor investido, porque o que a gente pagou nos foi restituído. E nos restituíram 27,5% daquele valor. Quando nós recebemos os 13.340 de restituição, né, no ano seguinte, a gente pode reinvestir esse valor aqui.
e aí a gente somando, vamos supor que a gente vai investir mais 48.512, né, na Previdência, esses outros 3 mil a gente pode aportar em outro lugar, não na Previdência, para não superar os 2% ao ano, a não ser que seja em VGBL, mas a gente investe em outro lugar, e esse outro lugar vai também nos dar uma rentabilidade. E esses 13 mil que, em tese, não existiam no nosso capital investido, né, porque tinha ficado lá para a Receita Federal, que a gente antecipou, que a gente pagou o imposto de renda, agora ele está nos beneficiando, porque agora nós temos 13 mil reais a mais naquele ano, ou por ano, né, se a gente pensar anualmente, nos gerando renda, que são os juros que nós vamos receber. E qual que é o grande benefício lá que a gente recebe? Nós não pagamos os 27,5%, se vocês lembrarem, né, porque nós recebemos de volta. Na verdade, pagamos, mas nos foi devolvido. Então, nós recebemos os 27,5% de volta, e quando formos pagar o imposto de renda, aí sim sobre o capital, porque até então a gente não pagou nada, nós vamos, na alíquota regressiva, pagar 10%. Então, nós ficamos com capital maior investido, aqueles 13 mil e pouco, tá, rendendo juros a nosso favor. Aqueles 13 mil, então, que é um valor que a gente não teria, a gente passa a ter, ele gera renda para a gente. Não temos o Come Cotas, que nos gera mais um benefício. E quando a gente for fazer o resgate lá na frente, nós vamos pagar imposto tanto sobre a rentabilidade quanto o patrimônio, quanto o capital investido, de somente 10% e não mais de 27,5%. Então, a gente ainda tem um ganho ali de 17,5%, né, do imposto de renda, com os ganhos que a gente teve sobre aqueles 13 mil reais ao longo de 10 anos, né, e sem o Come Cotas, que nos permite também uma rentabilidade maior. Então, não tenho dúvida nenhuma de que com fundos hoje bons, existentes, esses ganhos tributáveis que nós temos, esses benefícios tributáveis, nos trazem, sim, benefícios que a gente, muito provavelmente, não vai conseguir com facilidade em outros investimentos, né? Ainda que a gente consiga, os fundos de investimento complementar são, sim, muito bons. Qual é a questão, né? É escolher um fundo bom, com estratégias boas. Se eu quero investir em ações, pode ser fundos de ações, né, que investam 100% em ações, que investam 70% ou até 70% em ações. Pode ser fundos multimercados, que mesclam tudo, tem um pouco de renda variável, mas tem mais renda fixa, enfim, ou até fundos só de renda fixa mais conservadores. Mas claro que nesse caso a rentabilidade com juros baixos vai ser também bem mais baixa. Então sim, faz sentido, tá? Mas sempre com essa ideia de preferência deixar mais de 10 anos, tá? E depois de 10 anos, se quiser resgatar, resgata, ou então se quiser deixar lá, ele vai continuar rendendo, né, com esses benefícios fiscais ainda, e lá na frente você decide se vai querer converter em renda como complemento da aposentadoria, ou você resgata e usa até para reinvestir na própria previdência ou em outro tipo de investimento. Então, eu reitero o agradecimento a todos e todas que acompanharam a transmissão. Em especial, eu agradeço ao Dr. Paulo, felicitando pela brilhante exposição. Dessas exposições que a gente vai disponibilizar e vai ver várias vezes, porque quem tem facilidade, quem tem esse conhecimento que o senhor tem, fica claro, e a gente demora um pouquinho até cair a ficha. Sim. Mas já deu para perceber o quanto é importante deter esses conhecimentos, porque a diferença entre um tipo de investimento e outro, a longo prazo, é muito grande. E de modo que eu agradeço, peço a todos que se inscrevam no canal, e passo a palavra ao nosso presidente Renato. Obrigado, Léo. De novo, agradeço ao Paulo pela disponibilidade, pela atenção que ele teve com a gente aqui desde o início. Vou reforçar o que eu disse ali quando a gente interrompeu. O Paulo me passou um boletim que ele fez para a MB sobre planejamento financeiro para magistrados. Ele gentilmente permitiu que a gente disponibilizasse isso para os associados da Matra 3, e nele ele fala, dentre outras coisas, né, um pouco também sobre a redução da Selic e o reflexo sobre os nossos investimentos nesse momento. Então, a gente acabou ultrapassando aí um pouco o tempo, peço até desculpas para o Paulo, porque o tema é interessante mesmo, muitos colegas estavam esperando essa palestra do Paulo, e
Agradecer em nome de todos os magistrados associados da Matra 3, Paulo, o aceito pelo convite e os esclarecimentos que você conseguiu prestar aí para a gente. Obrigado. Eu, mais uma vez, agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês, né, esclarecendo um pouco os colegas, como o Léo disse, né, às vezes tem que ouvir outras vezes para entender um pouco de tudo, mas a ideia principal que tem que ficar é, no longo prazo, né, vale a pena a gente assumir mais riscos, e esses riscos valem o resultado lá no final. Renato, como eu disse, né, esse boletim é um pouco do nosso trabalho ali na MB, o pessoal conhecer, e tem ali, fala um pouquinho, né, dessa questão dos juros baixos, e nós também temos, para quem ainda não sabe, nós temos 4 grupos de WhatsApp, 4 porque 3 já estão fechados, porque lotaram, né, e o quarto que está aberto, em que nós falamos ali sobre investimentos, tiramos dúvidas também, isso é dissociado, né, da associação, não tem nada a ver com a AMB. Então, assim, para qualquer colega, a única restrição que nós fazemos é que sejam juízes nesses grupos. Então, qualquer colega que queira entrar, estamos lá para tirar dúvidas, todos os colegas participam. Então, quem quiser entrar, existem colegas da Matra 3 que estão nesse grupo, então, se vocês, né, devem ter algum grupo de associados, peçam para esses colegas que estão lá para mandar para mim o contato, eu incluo nesses grupos. Mas eu acho que aí é uma forma de também passar a ter o contato um pouco maior com esse tema, né, tirar dúvidas. Muita gente, o feedback que a gente tem é, depois que eu entrei no grupo, muita coisa ficou esclarecida para mim, coisa que eu ignorava, coisa que eu não sabia, e com isso melhorou muito a forma de se investir. Então, sim, estou à disposição para isso, seja nos grupos aqui, se eventualmente vocês querem tratar de algum tema específico. Eu peço desculpas pelo problema do áudio, infelizmente, às vezes essas coisas acontecem sem sem que a gente esperasse, né? Espero que tenha, no final, dado certo, que o pessoal tenha ouvido. O Cristiano Música está aqui, ele mencionou, ele falou obrigado aqui. O Cristiano é um que está nos grupos lá, então quem quiser, manda um contato para ele, que ele repassa para mim, para inclusão nos grupos. Mas agradeço mais uma vez, desculpa pelo tempo, mas, enfim, a ideia é exatamente ajudar a esclarecer. Obrigado, então, de novo, Paulo, Léo, e aí eu encerro aqui o nosso terceiro ciclo de estudos. Um abraço a todos e se inscrevam no canal lá da Matra 3. Obrigado, grande abraço a todo mundo.